A novela vaga estava a chegar ao fim, de certo modo. Tinha chegado o Straub. Eu tinha visto um filme do Straub, o Não Reconciliados. Porque é que eu hei de fazer uma partitura musical normal e não dodecafónica, por exemplo? Ou seja, a imagem conta uma coisa e o som conta outra. Pode contradizer-se, inclusivamente. E é daí que nasce uma síntese atonal, digamos assim, não é dodecafónica, é atonal. E A Abelha é um filme atonal. Estávamos na fase da desconstrução das narrativas. Era o grande ataque, no fundo, à narrativa que o cinema americano tinha definitivamente imposto e que impôs, e que ainda hoje se mantém e que deu obras absolutamente extraordinárias e fabulosas. E, ao mesmo tempo, permitiu que outros as contestassem fazendo exatamente o contrário. E, nesse aspecto, a grande narrativa clássica americana é um alimento constante. Todos os cineastas, digam eles o que disserem. E, nesse sentido, A Abelha, à sua maneira, no conjunto chamado Cinema Novo Português, é verdadeiramente o primeiro gesto radicalmente moderno do cinema português. Eu digo isto um bocado imodestamente, porque o Belarmino, à sua maneira, era o anúncio de que alguma coisa saía fora do esquema. Se olharmos para a Avenida de Roma, o horizonte que vês é idêntico àquele que existia? É, bastante. Eu lembro-me, sobretudo, que é um prédio grande, alto, que está aqui em frente. Para ser tudo completo, a certa altura, os escritórios de produção de Cunhateles eram naquele prédio. De maneira que havia uma circulação constante de informações e tentativas de receber algum dinheiro que continuam, não com o Cunhateles, mas com todos os produtores em geral. Nesse aspecto, a situação do cinema português não mudou, só que nós éramos mais novos, divertíamos-nos mais e havia uma solidariedade muito grande entre nós, mesmo no plano material. O Vavá não era só frequentado por homens, havia muitas mulheres. E quando chegou mais 68, sentiu-se aqui no Vavá como uma grande libertação sexual no Vavá, para não dizer outra coisa. E de modo que este café, de facto, ficou ligado ao ar do tempo. E isso passou em alguns dos nossos filmes. Passou nos Verdes Anos, passou no Belarmino, passou no Perdido por 100, do António Pedro, também partiu daqui, nos Brandos Costumes, do Seixas Santos, esse lado de previsão de que alguma coisa ia acontecer politicamente, que está completamente previsto, quase profeticamente, no filme de Seixas, que acaba nos Brancos Costumes com a criada a dizer: "Ai, minha senhora, que vêm os militares". Quando te recordas disso, achas que faz sentido dizer que nessa perspectiva a tua geração foi uma geração utópica? Absolutamente, tão utópica que quando foi dos Verdes Anos e do Belarmino, a verdade é que quer o Paulo Rocha, quer eu próprio, no fundo, e o Teles, o produtor, que foi o nosso produtor dessa altura, e isso é uma coisa muito lhe será perdoado por ter produzido não só os Verdes Anos, o Belarmino, mas um filme injustamente esquecido, que é o Domingo à Tarde, do António Macedo. Nós estávamos convencidos os três que íamos mudar Portugal e o mundo, e através de Portugal mudaríamos também o mundo, coisa que evidentemente não aconteceu, mas que tivemos uma espécie de relâmpago disso, não aqui no Vavá, mas no Largo do Carmo, com o 25 de Abril. E a utopia agora, hoje, está onde? Se é que está em algum lugar? Eu devo dizer que sou um bocado, provavelmente tem a ver com a minha idade, com
tudo aquilo que já passei, já são quase 50 anos no cinema. Acho que há menos utopia na novíssima geração e mais, como é que eu tenho a dizer, não quero ser desagradável, mas não há a utopia no sentido em que nós achávamos que o cinema, a política, a literatura, a música, tudo era um mundo em que, como dizia o outro, neste caso o Almada Negreiros, a arte anda sempre à frente da realidade. Eu acho que isso se perdeu um bocado na nova geração, que ela não equaciona o seu trabalho no cinema nos mesmos termos em que nós o equacionamos. Isto é, para nós a vida era o cinema, a verdadeira vida era o cinema, e era a política, e era a música, e era a pintura, e era a literatura. O amor. O amor, evidentemente, e o Vavá, nesse aspecto, tem um filme por fazer, pelo menos, que são os amores, que por aqui se declararam, faliram, tergiversaram e que se perderam e que se reencontraram mais tarde.